Boa tarde, hoje estamos aqui no Mindcast com Suzana, James e Reinaldo. Eu e Luiz iremos apresentar e o nosso tópico é psicopatas e sociopatas, qual é a diferença? Então, pode começar a primeira pergunta. Primeiro, obrigado, tá, doutora Suzana, doutor James, por ter vindo até o colégio, né, achado uma brecha no calendário, no horário de vocês. Eu acho que é importante, que na verdade o Mindcast é um podcast voltado para questões de saúde mental e tudo que envolve. Então a questão do transtorno, tá aí o doutor abordar, e isso também surge essa questão muito hoje, né, em relação ao que está aparecendo. Tem agora esse documentário que está fazendo super sucesso aí de adolescente, né, adolescência, na Netflix. E então, o que é uma sociopatia, uma psicopatia, como isso influencia na área da justiça, por isso que a doutora Suzana também foi convidada, né, porque lida com isso, né, e eu acho que é um tema muito importante para a gente tá discutindo, né. E as meninas vão fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta, acho que a gente queria perguntar, tipo assim, como que a gente sabe a diferença entre um sociopata e um psicopata? Quais são as principais diferenças, assim, também cerebrais, né, tipo, da diferença, se ele nasce assim ou se ele se torna assim, e como ele age, por exemplo, no meio criminal, se tem alguma diferença entre eles, como ele responde a um advogado ou a um juiz, assim. Posso começar? Pode, Suzana, bora. Claro que eu não vou falar tecnicamente, que daí essa situação é com o doutor, né? Mas eu vou falar o que na prática a gente vê, tá? Então, assim, a psicopatia, ela tem diferenças com a sociopatia. Muito embora, para o crime, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas como você vai lidar com isso é que vai fazer a diferença. Por exemplo, o psicopata, ele é uma pessoa fria, calculista, ele vai pensar antes de praticar o crime. O sociopata, ele é mais emergencial. As coisas acontecem. Vou dar exemplos práticos. Por exemplo, a Susana Ristoff, a Matsunaga. Foi tudo planejado. São pessoas frias, são pessoas calculistas. Elas, inclusive, tinham todo o que elas iam responder, o que elas iam dizer logo que abordadas. Então, isso é uma psicopatia. Um exemplo de sociopata, eu posso dizer que é o caso Nardoni. Por que eu digo isso? Porque não foi planejado aqui. Não foi uma coisa que aconteceu naquele momento, e aí eles continuaram, e deu no que deu, né? E, por exemplo, também o caso do Glauco, que era aquele cartunista que também foi morto na época pelo Cadu. Esse Cadu, ele tinha, inclusive, esquizofrenia. Nem todo mundo que tem esquizofrenia vai ser um psicopata ou um sociopata. Mas no caso dele, ele aparentou uma sociopatia. Tanto é que alguns psiquiatras dizem que quando fizeram o laudo para liberá-lo, fizeram uma coisa que jamais poderiam esses médicos. Porque, na verdade, ele não teria condições alguma, então, de ser liberado, porque era óbvio que o risco da violência ia continuar. Tanto é que ele saiu e, na sequência, ele foi fazer um roubo e morreu e tentou matar outras pessoas. Então, isso fica bem evidente. Então, nós temos essas situações de diferença entre os dois. Para mim, no crime, isso não faz diferença nenhuma. Para mim, no crime não faz diferença. Não é nenhum atenuante, não, e nem um agravante. Não. O que vai acontecer é algumas situações. Quando você vai aplicar a pena, por exemplo, você vai aplicar a pena e vai ter algumas condições. Por exemplo, a personalidade, as condições que ele fez o crime, o motivo, coisas que vão agravando. Mas não necessariamente que você tenha que vir com um laudo dizendo ele é um psicopata. Por sinal, em mais de 20 anos de Ministério Público, eu nunca recebi um laudo dizendo que a pessoa era psicopata ou sociopata. Já recebi que naquele momento, naquelas circunstâncias, ele não era capaz de responder conscientemente ao que ele estava fazendo. Mas nunca veio para mim nenhum caso com um laudo dizendo ele é psicopata ou sociopata. Posso continuar? Não, claro. Sim. Nós tivemos alguns casos em Brusque, até eu fiz questão de relembrar para poder trazer, porque é muito interessante. Nós tivemos o caso de uma moça, que era a Roberta Keller,
que ela foi morta, queimada viva, né? Isso aqui em Brusque? Sim, aqui em Brusque. Tudo relacionado a facções criminosas e etc. Foi tudo extremamente planejado. Eles passaram o dia inteiro procurando-a, pegaram ela, levaram até um local que, assim, por muita sorte que se conseguiu descobrir o corpo. Porque até mesmo eles contam numa reconstituição que eles fizeram, que numa segunda vez eles não conseguiam chegar até o local. Porque realmente os policiais gravaram e era muito difícil. Muito difícil. Ela estava numa cova rasa, eles contam a crueldade como eles fizeram, que eles jogaram gasolina, acenderam, que ela saiu correndo toda incendiada, um deles ainda assim, achando aquilo muito bonito, disse aí, inclusive eu dei uma rasteira, ela caiu, e aí ali ela ficou mesmo, que não teve mais. Então assim, foi uma crueldade isso, é uma situação que passa da normalidade de um crime, se pode-se dizer isso, né? Uhum. Então nós tivemos o caso da Roberta Keller. Esses em especial, eles eram assim, para mim, psicopatas. E eles eram de uma frieza impressionante. Uma vez aí, nessas circunstâncias, eu cheguei para um e disse, mas meu Deus, como que você foi fazer isso? Aí ele levantou os ombros e disse, eu não tinha o que fazer. Era isso. Eu digo, quando é que matar alguém é uma possibilidade? Como é que você pensou nisso? Ela é culpada. Então, assim, eles têm inclusive o costume de achar que a culpa... Projetar no outro. No outro. A culpa dele... Eles foram quase que obrigados a fazer isso. Sim. Porque a culpa é dela, ela que deu causa a eles terem esse comportamento. Qual foi a causa que eles deram de desculpa, assim? Ela Teve duas situações. Uma, que ela teria subtraído uma quantia de, acho que de R$70 de maconha. Meu Deus. Irrisória. E a outra é porque ela teria se envolvido com o chefe da facção aqui e, na verdade, ela estaria prometida para um outro chefe acima dele. Então, ele tinha que queimar arquivo. Porque o de cima soubesse que a prometida dele estava saindo com... né? Então, teve essas duas abordagens nesse caso. Posso contar mais um caso? Porque de Brusque, por isso que é interessante, que às vezes as pessoas dizem assim, mas isso é em Brusque? Às vezes quando eu começo a Eu fico Não, chocada, eu não é. acredito, tipo... Nós tivemos aqui, inclusive se vocês procurarem na internet, vai ter o cinto de castidade. O que fez? Era um homem que realmente era um psicopata, se envolveu com uma mulher, e eles são muito assim manipuladores, muito espertos. Então, ele fez crer para ela que se ela não fizesse determinadas coisas com ele iria matar todos da família, iria cortar a cabeça e ia pendurar na frente de casa. Aí hoje a gente falando isso, a gente diz assim, não, mas quem é que vai acreditar nisso, né? É só procurar a polícia, né? Sim. Mas não, a situação vai evoluindo, eles são muito... Manipuladores, sedutores, Sedutores. Né? Uma frieza, uma falta de empatia Não. e ausência da culpa, ausência do eles não remorso. são... Agora você pensa o problema psiquiátrico que essa moça tem. Até hoje. Ela faz tratamento e com razão, Sim, porque... claro. Imagina ela... Efeito traumático, né? E ele continua preso? Não, hoje ele já está solto. Essa é uma outra questão, né? Essa é outra. Mas se tem, tipo assim, não dá pra chamar um psicólogo, um psiquiatra, no caso, pra analisar e falar que esse cara não pode conviver em sociedade, tipo, se ele não tem condições? É que o exame que é feito, e o doutor até pode confirmar, ele não tem esse perfil. Esse exame criminológico, ele vai dizer se naquele momento ele era são ou não. E naquele momento, se há de dizer que ele pode ser um psicopata, pode ser tudo isso. Esse é um dos grandes desafios, né? Porque a pessoa ela não tem uma perturbação aparente, né? O grande desafio muitas vezes da psiquiatria é o diagnóstico, porque eles são manipuladores, eles conseguem enganar todo mundo, né? A construção diagnóstica muitas vezes é algo que leva tempo, porque ele tem uma capacidade de manipulação, inclusive de enganar um médico, de enganar um profissional experiente que está ali e que
Lógico, a gente tem que partir um pouco do princípio, um pouco antes, né? Que a gente tem graduações, a gente está falando de casos extremos, né? Até porque a psicopatia, ela está no nosso meio, né? Em casos mais leves, né? O vizinho, um parente, né? A gente ela está disseminada na sociedade, né? Os exemplos que estão sendo dados são de casos extremos, né? Mas a grande dificuldade, às vezes, é o diagnóstico disso, e essa postura manipuladora, sedutora, né, de que engana profissionais capacitados. E realmente eu nunca vi nenhum laudo. Já vi laudo dizendo que a pessoa não tinha condições, mas porque daí estava em surto psicótico, ou porque tinha... Um evento ali, um remédio, alguma coisa ali. assim. Mas nunca recebi, em 20 e poucos anos, eu nunca recebi laudo algum dizendo que a pessoa é psicopata. E nesses casos que eu citei, do contexto que a gente visualizou e da forma como respondia as perguntas e tudo, assim, a gente não tem dúvida, não sou médica, né? Mas assim, que o comportamento do que no dia a dia a gente trabalha, não tenho a menor dúvida. E tenho certeza que eles vão fazer de novo. Sem sombra de dúvida. E as prisões manicomiais que tinham e tal, ele não é mandado para uma cadeia normal, ele é mandado para manicômio judiciário. Um manicômio judiciário. Existe isso ainda? Existe, Curitiba tem. Curitiba tem. E aí conta mas os manicômios, né? Porque as grandes instituições, a reforma psiquiátrica aí no final dos anos 90, ela acabou né? Com os grandes hospitais e tudo mais, né? Então isso existe ainda, mas é o que a doutora falou, né? Os processos, nesse sentido, eles são complexos, né? Então, muitos deles, até pelo alto custo do sistema carcerário e tudo mais, né? Alguns casos, eles são liberados, são soltos. Não só por ausência de provas, de postura de comportamento, mas pela dificuldade de se manter. Eu queria dar um dado importante, que é a visão psiquiátrica da coisa. Certo. Né? Hoje em dia, a sociopatia e a psicopatia, ela está englobada nos transtornos de personalidade antissocial. A psiquiatria não lida mais muito com essas expressões. Essas expressões são usadas, né, no ambiente judicial, mas assim, a psiquiatria, tecnicamente falando, essas duas condições, né, que como a doutora colocou muito bem, né, a psicopatia mais uma frieza, a sociopatia mais a impulsividade, né, a psicopatia mais premeditada e a sociopatia mais rompante, mas isso tudo é classificado dentro dos transtornos de personalidade antissocial. E essa é uma condição, um fenômeno de personalidade que acompanha a pessoa ao longo da vida toda. Por isso que a doutora colocou muito bem, ele vai repetir. Porque isso não é uma condição transitória. Uma depressão ela aparece aos 45 anos por conta de uma questão traumática, às vezes por uma questão biológica, né? Mas a psicopatia, os transtornos de personalidade, são diagnosticados a partir de 18 anos, mas boa parte desses diagnósticos eles já se consegue detectar antes, na infância, e a gente chama de transtornos de conduta, que são crianças que são agressivas, que agredem os animais, que depredam patrimônio, né, que já desde cedo, né, são envolvidas em algumas fraudes e tudo mais. Então, não é uma simples transgressão juvenil. Não é uma simples transgressão. É uma conduta. É uma conduta duradoura, persistente. Tá. Né? Tanto que não sei se a gente vai avançar nesses aspectos de tratamento e tudo mais, o grande desafio é que é uma condição, diferentemente de alguns outros transtornos mentais, que tem tratamento, e tem resposta, tem evolução. Os transtornos de personalidade têm uma grande dificuldade por essa característica do funcionamento persistente, duradouro ao longo da vida, que já tem traços na infância, né, mas que vão acompanhar, né, como você falou, vão se repetir. Cura né? não tem. Mas tem alguns tratamentos. Isso, de comportamento. Por exemplo, o gatilho, para a pessoa saber que tal situação vai dar aquele gatilho, então, ou você consegue dar remédios para que o humor fique estável. Nesse sentido, assim. Isso. Mas não tem cura, não é uma coisa que tenha cura. Você consegue, por exemplo, controlar a impulsividade, a agressividade, mas não existe remédio para manipulação, não existe remédio para mentira, não existe remédio para ausência de culpa, não existe remédio para ausência de remorso, existe remédio para contenção dessas explosões, né, mais aí dentro da sociopatia, né, da impulsividade, mas, né, pegando essa carona nessa diferença sociopatia e psicopatia, a psicopatia na frieza, na manipulação, na mentira, existe muito tratamento para isso, né? Esses sintomas, assim, manipulação, mentira, eles estão incluídos nos sociopatas e nos psicopatas? Sim. A frieza também? Sim.
Lembrando que, né, dentro da psiquiatria, a gente chama isso de transtorno de personalidade antissocial. Sim. Né? Mas, se a gente agregar assim, outras ciências, né, que ainda mantém essa divisão, tem um pouco daquilo que a doutora falou, né? A psicopatia um pouco mais da frieza, a sociopatia um pouco mais da impulsividade. Né? Dá pra gente... contumaz, da questão de ser calculista, né? Dessa questão ser metódica, né? E ali o sociopata ali na hora planejamento. Ele vai planejar depois do acontecido, no caso dos Nardoni. Aconteceu e vai se arranjar para tentar ocultar aquilo que foi feito. Outro não, ele tem no caso da Suzana, tem toda... E vira filme, né? Vira livro, aí fica meio... Vocês falando assim, eu lembro... Eles são novos, não vão saber que tem aquele... Do Oliver Stone, aquele filme Assassinos por Natureza. Sim. E aí onde os bandidos viram astros, né? Ele na verdade está brincando com isso. É um casal que eles saem serial killers, saem matando as pessoas, e eles viram... Aí tem um programa que existe nos Estados Unidos, lá, que eles ficam contando a história da vida desses serial killers e tal. E os caras viram astro. Aí no filme prende esse casal e as pessoas vão lá na frente, né? Como, meu Deus, porque tem essa coisa que agora os bandidos estão virando superstar, né? Existe esse problema, né? Porque aí filme... eles escreviam assim, por favor, me mate, eu também quero morrer por você. Às vezes umas coisas assim, claro, é um exagero, mas realmente que essa questão da Suzana virou filme, 2 seriados e em vez de colocar no esquecimento, a gente fica reforça, O né? Maníaco do Parque, ele recebia milhões de cartas, inclusive com pedidos de casamento. E esse é um que ele não tem condições nenhuma, já está dando os 30 anos para ele sair. Ele não tem condições nenhuma, porque ele pode segurar um pouquinho, mas ele vai praticar de novo. E daí, a psiquiatria acontece? entende muitas vezes isso como a necessidade até de uma contenção contínua, né? Como a gente falou do transtorno de personalidade duradouro, persistente, é um risco muito grande essas pessoas serem soltas, né? Porque ele inclusive disse numa das últimas entrevistas, ele disse, eu não posso ser solto, porque eu sei que eu vou fazer de novo. Mas ele é considerado um psicopata? Sim. Então como é que ele sabe que, tipo, ele não pode ser porque ele vai fazer de novo? Tipo, ele sente culpa? Não tem culpa. Sabe qual é a culpa que eles sentem? De serem presos e não de terem feito. Tá. Quando você questiona, você se arrepende? Teve um que foi muito sincero, eu me arrependo de ter sido preso, só isso. Porque Não é do só crime. isso que não. Sim. De ter falhado o plano. De ter sido preso. Mas por ele falar assim, não podem me soltar que eu vou repetir o meu crime, ele não tem nenhum tipo de luta dentro dele, tipo assim, de querer matar e de não querer matar. Ele não... Por ele ser sedutor, assim, por ele seduzir essas mulheres, ele não tem nenhum apego por essas mulheres? Uma das questões, assim, que ele tem uma autocrítica muito comprometida é o funcionamento dele, ele não percebe isso. Então, assim, ele é premeditado, é calculado, sim, mas ao mesmo tempo, essa autocrítica do que é certo e o que é errado, ela fica muito comprometida para eles. Né? Ou ele simplesmente tem uma indiferença com o sentimento alheio, ou mais, tem prazer com a dor do outro. Nossa. Prazer com a dor do outro. Tem temos os dados ali. Kurt Schneider é um psiquiatra alemão do início do século XXI que começou a classificar os fenômenos psíquicos e estudar a psicopatologia, que ele tinha uma frase clássica assim, sobre, na época se chamava, a expressão ainda psicopatia, sofre e faz sofrer a sociedade, assim como ele não aprende com a experiência. Então ele causa sofrimento na sociedade, no outro, e ele não aprende com isso. Tem uma total ausência de empatia, uma indiferença com o sofrimento alheio. Essa questão do desde jovem, tem aquele livro clássico que todo mundo na psicologia lê, que é Precisamos Falar sobre Kevin. Que virou filme também, né? Virou filme. E no livro é mais tenebroso, porque no filme não coloca toda a parte dele do colégio, né? Ali faz uns saltos ali, né?
que é um menino que aí tem, claro, vai para isso que é a relação com a mãe dele, né? Mas o que ele faz com os animais, o sofrimento, ele sente prazer naquilo. Aí, por ele ser diferente, sofre bullying, que depois ele vai cometer aqueles crimes dentro do colégio, né? Que aí também tem essas questões, né? Porque aí a questão da tendência, a pessoa já tem uma tendência, ainda sofre bullying, aí realmente Que é estoura, a né? origem do desenvolvimento da doença, né? A condição genética junto com as experiências de infância, maus tratos, abandono, né? Histórico muitos de abuso também, né? Uma maternidade, uma paternidade instável, né? Que está na gênese desse problema. Tem uma condição inata genética? Sim, mas também tem muita influência do meio. Então na pode ser formação. desenvolvido. Pode ser desenvolvido. Mas se a pessoa ela já nasce, tu falasse que também tem a questão do nascimento, e ela cresce num ambiente completamente saudável, pai e mãe, tudo tranquilo, ela pode não desenvolver, tipo assim? Ou ela pode amenizar os riscos disso, né? Então é aquilo que eu falei para vocês antes, né? É um transtorno de personalidade leve que convive entre a gente, né? Aquele chefe no trabalho que faz assédio, né? É aquele vizinho que gera conflitos com todo mundo, que tem traços de personalidade psicopática, né? Que tem traços de personalidade, que não tem a doença, porque como eu falei antes também, a gente tem que falar de graduações, né? A gente está usando muito exemplo dos extremos, da ponta. Dos extremos. né? E a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma condição comum que está entre nós, convivendo com a gente, né? E quem sabe essa pessoa tem uma predisposição genética, né? Mais dentro de um lar de afeto, de limites, os valores, né? Ele não evoluiu para uma condição mais grave, mas ele tem pequenos traços, né? Aquele que tem comportamentos de risco, tem uma tendência a abuso de álcool e drogas, ele vai manifestando isso de outras formas. Ele não se torna um criminoso, né? Tem alguma diferença entre como homens e mulheres lidam com isso? Por exemplo, um homem que tem leve, ele lida, por exemplo, com assédio ou com uma violência contra mulheres, e uma mulher com drogas e bebidas. Tem alguma diferença? Ou... Na prática, eu vou dizer que os homens são muito mais... A prevalência é maior nos homens. De chegar no vias de fato. No vias de fato. A prevalência nos homens é maior. E nesse limite, então, mais tranquilo, eu sempre falo que às vezes é violência doméstica. É. Porque daí eles chegam no gatilho dele, que é por conta do nada, Sim. e eles batem. Aí você vai ver, de novo, eu encontro ele com outra mulher. E ele tá lá na minha frente Repetindo. de novo, porque bateu na outra mulher. Entendi. Modelo. Entendi. Que é um funcionamento psíquico persistente e duradouro. E essa questão que tu tinhas comentado do maníaco do parque, que ele vai ser solto, não existe nada que possa, tipo, impedir isso? Não, por hora... Só se ele cometer novamente o crime. Mas eles são muito tranquilos dentro dos manicômios. Se você for perguntar, eles são medicados, eles não têm gatilho nenhum, porque tem limites, tal horário, tal horário, tal horário. Eles são tranquilos, difícil eles darem qualquer... Diferente de uma prisão... na rua, ou numa uma prisão normal. Sim. Eu vi a entrevista do Maníaco do Parque, não, do Pedrinho Matador. Ele parecia um cara, assim, super gente boa, simpático. Ele conversava com o cara. É aquilo que a gente falou da característica Da sedução, da né? sedução. Sim. Né? E a sedução faz com que, muitas vezes, e isso a gente observa nesses casos mais a menos, são pessoas que dividem as pessoas, por exemplo. Né? Tem um grupo de pessoas, pô, mas o cara é super gente boa, super querido. Mas como assim, né? Como é que ele pode, essas atrocidades todas que você está falando? E aí um outro grupo de pessoas, pô, mas peraí, ele já aprontou isso e aquilo. E esses dois grupos de pessoas entram num conflito por causa dessa pessoa, porque ele divide as pessoas. Né? Então, esse jogo de sedução é muito característico. Com ele é assim, com o outro ele é desse jeito. Ou de repente, assim, aquela coisa, né, da transtorno de personalidade, ele tem uma facilidade de construir laços, mas ele tem uma dificuldade de sustentar esses laços. Então, você está conhecendo essa pessoa, pô, é o cara mais gente boa do mundo, nosso querido, olha só, um maníaco, não sei do que, né? Na entrevista ele parece muito tranquilo. A Suzana, meu Mas, Deus, a Suzana você que vai- Sim, ela casou. é sedução, né? A Ela Suzana seduzia todo casou mundo. acho que com o advogado, depois casou com a mulher lá que era lá dentro, porque a mulher,
ela tinha um poder lá dentro Para ter segurança. para ter segurança, depois saiu, agora está com outra pessoa. E aí ela não podia. E ela não podia ir, ela foi fazer direito, daí ia fazer uma faculdade de direito, e não podia ir porque as pessoas queriam tirar foto com ela. Né? Volta lá na questão do assassinos por natureza, lá, né? As pessoas que cometem crime acabam virando ídolos, né? Ela fez aquela entrevista com o Gugu e depois parece que ele deu, sei lá, uma quantia de dinheiro pra ela, uma máquina de costura, pelo que eu vi, não sei. E eles são tinha muito, seduzido eles ele. têm um ego muito egocêntricos. Ah, Então o Pedrinho Matador, ele se vangloriava, por exemplo, Sim. porque ele só matava pessoas que eram más. Nunca matou mulher. Aí matou o chefe do pai dele porque despediu o pai. Depois matou o pai porque tinha batido ou matado a mãe. E dentro mesmo do sistema, ele matou mais de 100. Caramba! Mas todos ele tinha uma explicação, entendeu? Ele ainda achava que Uma ele era- lógica na sua atitude, uma racionalidade. Ele era Racionalização. justo. Aquilo ele fez, foi um bem. E ele mesmo dizia que se ele encontrar injustiça quando ele saísse, ele ia matar de novo. Sim. E a inteligência, né? Uma coisa para ser importante para ser ressaltada, né? Na maioria das vezes essas pessoas têm um QI elevado, são inteligentes, não afeta a área intelectual, né? Na maioria das vezes são pessoas muito inteligentes. Doutor, uma questão que ele tem é a alexithymia, né? Que é aquela incapacidade, alextímico, acho que até esse nome que eles dão, não precisa estar na tradução, que é a incapacidade de uma pessoa ter um afeto por alguém. Tá. Tipo assim, alguém ou algo, um cachorro e tal, essa incapacidade, depois eu vou procurar se tem uma tradução. Então, tipo assim, ele nasce com isso, ele não tem a capacidade, tipo assim, chorar por alguma coisa, assim, sabe, ter esse vínculo afetivo. Essa Sim, empatia. a empatia. Quase isso, uma falta de Isso. empatia. A Então, tipo, indiferença com o sentimento isso. alheio. Por que isso? Porque eu vi uma entrevista de uma moça, eu acho que ela é inglesa, não preciso confirmar. Ela fez um blog, ficou muito acessado, ela, tipo assim, eu sou psicopata, mas ela não é o psicopata o que a doutora Suzana está falando, mas a questão de manipulação das pessoas. Então, e ela falou o quanto ela sofria por ser assim, por causa do preconceito, né? Depois ela fez esse blog, as pessoas começaram a falar para ter esse controle, né? Tipo assim, poxa, o gatilho, como a doutora falou, evitar tipos de coisas, porque ela vai agir, né? Ela vai manipular, ela vai fazer joguetes, né? A culpa é sua. Racionaliza, né? eu fiz isso por causa daquilo. Isso, ela começou, eu estava na entrevista, ela falou assim, rapaz, assim, mas você vê como, né, essa questão como fala, se fazer de vítima em relação Elas são sempre. a vitimização, aquela Sim. pessoa que é sempre vítima, faz para mexer com o outro. Hoje estão usando Eles vários. conseguem fazer o outro acreditar. O outro quer acreditar que ele é o culpado e aí ele consegue manipular e as articulações. Então, assim, né? Tipo, Isso você está traduzindo o transtorno de personalidade social, então, né? como Essa que, é a tradução do... E como é que a gente pode fazer, assim, tipo, né, com o doutor na tua área, né, e justamente para não chegar lá na doutora Suzana, para não chegar lá, porque a doutora Suzana é fera, ela vai chegar lá, não tem essa desculpa, se for coisa assim, não. E assim, tipo, realmente, para nós que estamos no colégio, porque a questão do podcast, eu estava explicando a doutora Suzana, estava explicando para ela que a ideia de ter isso daqui, de ter estudantes participando e tal, é justamente a gente trazer coisas que acontecem, que eles têm curiosidade, porque elas estão super, né, falando várias perguntas, mas também para a gente perceber, porque acho que muita coisa que o senhor está falando aqui, é uma pessoa que a maldade, é aquele nisso, não é uma transgressão, não é juventude, é uma coisa sistêmica. Como é que a gente poderia estar percebendo, que tipo de encaminhamento? É aquela coisa, né? Suporte, né? A gente tem que detectar isso porque muitas vezes, como eu falei, muitas vezes o próprio paciente, o próprio indivíduo, ele não tem uma crítica preservada a ponto de se perceber esses casos leves, né? Então, o grande desafio, assim, é porque a gente não tem um tratamento específico que vá fazer uma transformação no padrão de sintoma e tudo mais.
Não existe mais a lobotomia, né, doutora? Não existe mais a lobotomia. Para esses casos leves, a gente não tem o sistema judiciário, carcerário para ser utilizado. A gente tem, né, os recursos à nossa disposição. Um acompanhamento psicoterápico, acompanhamento médico e o acolhimento da família, a inclusão, né? O que a gente faz numa situação dessa, né? A gente tenta incluir esse paciente dentro de grupos para gerar um sentimento de pertencimento, né? Para gerar uma condição de noção de regras e de limites, né? Porque muitas vezes... Deve ser uma barra, né? Você levar teu filho, ele é um psicopata. Porque ele vem com uma carga muito negativa, não é? Mas aí eu acho que vamos voltar lá no início. Por que será que essa expressão psicopata dentro da psiquiatria ela não é mais tão utilizada? Tá. Né? O transtorno de personalidade, para tirar um pouco do estigma, para que essas pessoas que têm casos leves, que têm essas dificuldades nos nossos ambientes, consigam, de certa forma, né, contra o preconceito, serem ajudadas. Sim. Né? Porque senão tem aquele aluninho lá, aquele psicopatinha, né? E chega um laudo para a professora 2, você vai acompanhar agora, qual que é o laudo dele? Psicopata. Pô, então, nunca vou... Ele vai ser isolado pelos colegas, né? Ele vai ser, né? O preconceito ali vai existir. Então, essa aqui é a grande questão, né? Como a gente vai acolher, tentar incluir eles, né? Lógico, a gente está falando desses casos leves, que eles não cometeram nenhum crime, não estão, né, interferindo muito, né, nas condutas de um grupo e tudo mais, né? Porque isso é importante, né? A gente não tem... Se a gente for minimamente perceber, tenho certeza que vocês, vários aqui, já conviveram ou convivem com pessoas de transtorno de personalidade, né? Porque estão nas entrelinhas e tudo mais, diferentemente dos casos ali né, graves, dos criminosos, mas esses casos estão entre a gente. Então, né, percebe que é uma criança com um pouco mais de dificuldade de socialização, uma dificuldade, né, ele é excluído porque, né, é uma pessoa, uma tendência à impulsividade, né, se leva a um psicólogo que começa um monitoramento, dependendo da situação se leva ao psiquiatra para controle dos impulsos, da agressividade, e tenta a inclusão, né, dentro desses grupos, né, para compreensão de regras, de limites, e é isso. O doutor trata algum adolescente, criança com esses... Eu trato adultos. Adultos? Tem alguém com esse... Eu trabalhei durante 20 anos numa unidade SUS de dependência química. Né? Então, eu lidei com traficantes, com psicopatas de todas as ordens, né? Onde a gente sofria ameaças também. Né? Então, essas pessoas elas têm uma tendência a abuso de álcool e drogas. Né? Então, chegavam lá com histórico de dependência química, né? Mas tirava álcool e droga, fazia a desintoxicação, se percebia daí, né, as comorbidades, né? A depressão, o bipolar e os transtornos de personalidade. Então, sim, vivemos muitos anos. No consultório isso chega, não posso dizer que chega menos, né? Mas a grande demanda são das doenças psiquiátricas mais comuns hoje em dia. Mas esses 20 anos que eu trabalhei dentro de uma instituição hospitalar, especialmente dentro do setor de dependência química, isso era o feijão com arroz, né? E aí tínhamos, né, essa coisa dentro de uma instituição, os combinados, as regras, né? E os pacientes que burlavam as regras, eles tinham alta disciplinar. Né? A gente tinha lá, meu amigo, infelizmente dessa vez você vai ter que sair e tudo mais. Doutor, o mundo é pequeno, a gente se encontra lá fora. Então a gente conviveu... Como é que tu lidava com esse tipo de ameaça? Como tu, tipo... A gente tem um certo preparo para lidar com isso, né? A gente faz a nossa própria psicoterapia ao longo de anos, a nossa própria análise, mas é o nosso trabalho, né? Então... Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer e confesso que muitas vezes à noite, quando saía do hospital com a mochilinha nas costas, tava com medo. Olhava para o outro, ali tinha uma pracinha na frente, tinha um segurança do hospital que nos acompanhava às vezes até o estacionamento, porque isso nunca aconteceu nada comigo, né? Mas ameaças, gente... já é um terror, né? Uma criança... Eu sei que não usa mais esse termo, é que eu não sei os termos. Não tem problema de usar os termos, a gente usa, né? Mas assim, só tecnicamente, TPA, né? Dentro da... Né? TPA, que porque é o transtorno de personalidade Antissocial. Uma criança TPA... Aí criança é transtorno de conduta. Transtorno de conduta é, por exemplo, mais para sociopatia. Ela pode desenvolver essa manipulação por conta do ambiente em que ela cresceu, por exemplo? Sem dúvida.
tipo assim, meu pai e minha mãe são separados, meu pai e minha mãe brigam muito. Ela desenvolve essa manipulação para nenhum dos dois brigar ou para criar uma Perfeito. intriga entre eles. Uma das origens é essa, né? O desenvolvimento da nossa personalidade, ele acontece a partir de um conjunto de experiências de infância e adolescência. Então, você vive num ambiente tóxico, familiar, de um ambiente onde existe, usando esse exemplo, né, uma divisão, às vezes uma alienação parental, né, esse jogo de pai e mãe. Isso é um prato cheio para o desenvolvimento de um transtorno de conduta, inicialmente, depois lá na frente, um transtorno de personalidade. Então isso pode evoluir para uma psicopatia, por Pode exemplo. evoluir para uma psicopatia. E isso não depende da classe econômica ou social. Perfeito. Porque Que às bom, vezes importante. dentro da família a gente encontra as pessoas aqui, os pais vêm, etc. Mas dentro de casa, às vezes, é que nem Instagram. Você já viu alguém triste no Instagram? Uhum. Não. É tudo família Perfeito. doriana, todo mundo rindo, todo mundo abraçado. Ótimo. Mas assim, Uhum. depois ninguém sabe dentro do seio familiar o que acontece. Exato. Que é pior, né? Porque a pessoa tem que ali ser fake, né? E aí eu queria perguntar para a doutora duas coisas e depois para os dois. A questão, o quanto que a doutora está percebendo esse aumento dessas né, vamos dizer assim, desses delitos por esses tipos de características, se vem aumentando, né? E a outra questão que seria para os dois, a questão desse pegar esse mundo virtual que a gente brinca, né, hoje uma brincadeira, mas não é uma questão muito séria, que é os stalkers, né? Que hoje é aquela, a gente brinca, tô stalkeando o meu namorado, né? Aí nessa coisa de stalkear meu namorado, mas isso também né, essa coisa de ficar perseguindo na internet, essa coisa, também tá muito, né, tá, sei lá, dando um turbo nessas questões aí, né? Porque o stalker virou uma coisa até brincadeira, mas não é, né? Porque perseguição também isso é uma questão. Então, aí, doutora, a primeira pergunta em relação O a isso. que eu entendo? Depois da pandemia, as pessoas ficaram um pouco selvagens. Isso é uma tendência assim, que eu observo no meu dia a dia. Os crimes estão cada vez mais violentos. E alguns ainda por menos importância, por nada. Assim, quando que isso ocasionaria tal desfecho? E eles estão ocasionando isso. As pessoas estão mais violentas, por exemplo, um roubo. Você chega, e nós tivemos vários casos aqui, você chega com uma arma, entra numa casa para assaltar a pessoa, aí diz, todo mundo naquele canto, não sei o quê. Hoje em dia eles não fazem só isso. Eles fazem questão de amarrar, eles fazem questão de bater. Quando, na verdade, a pessoa não reagiu e não teve nenhum movimento. Assim, é meio que gratuito, sabe? Quando acontece isso, a pena é aumentada. Mas eu também não posso dizer que isso seja caso de sociopatia ou de psicopatia, ou TPA. TPA. Ou TPA. Mas que as pessoas estão mais violentas, menos tolerantes, eu não tenho a menor dúvida. A senhora considera que acontece isso por causa do isolamento? Tipo assim, as pessoas parecem que desaprenderam um pouco a como conviver em sociedade? Não, eu acho que foi uma situação que todo mundo acabou tendo que vivenciar e ninguém estava preparado para isso. Então, mentalmente, eu acho que as pessoas tiveram muito mais problemas. Aumentou a taxa de suicídio, nós tivemos vários problemas. Então, eu não acho necessariamente, né, eu acho que realmente as pessoas tiveram que enfrentar algumas situações de ficarem isoladas. A demanda por procura de atendimento, eu tenho uma clínica de psiquiatria e psicologia. Eu, antes da pandemia, tinha uma casa de atendimento, 5 salas, 10 psicólogos, 3 médicos. Hoje em dia eu tenho 3 casas, 15 salas de atendimento, 28 psicólogos e 8 médicos. A gente tem uma equipe de psicologia e psiquiatria. Isso aconteceu da pandemia para cá, em 5 anos. A clínica triplicou. Né? Então, a busca por ajuda, a demanda de transtorno psiquiátrico... Tem os dois lados, né? É uma preocupação, mas também tem aquela questão, as pessoas estão procurando ajuda também, né? Sim, os dois né? lados. Eu acho que assim, eu acho que a mídia tem trazido muito a questão do tema de saúde mental, quebrando estigmas, a gente está aqui para isso. A gente preconceitos. está aqui para isso, vocês dois Maravilha, estão aqui para isso. né? Maravilha. E a gente observa na prática isso não é dado teórico, eu não sou um grande estatístico, estou falando de clínica, estou falando de dia a dia, né? De cotidiano, né? A gente tem uma demanda gigante. E a questão do stalker? Aquela coisa, né? Ali eu acho que a gente abre, assim, quem sabe, um leque para outras demandas, né? Que eu acho que daí a gente entra para questões mais obsessivas e tudo mais, né? Porque nem sempre o stalker, ele vai cometer algum crime, ele desenvolve uma obsessão,
né? É lógico que a partir disso, né, pode ter um comportamento impulsivo e você quebrar regras, não ter uma noção do limite, pode ter traços disso. Mas acho que assim tem um componente obsessivo que é um pouco diferente, que é a raiz psicopatológica desse tipo de situação. Porque eu vejo muito os feminicídios, principalmente, a pessoa fica seguindo. Nós né, temos aqui em Brusque vários casos desses. Tem um que eu acho que eu tenho pena da vítima, tanto é que a vítima até nem está mais morando aqui, porque não aguentava mais. Ela se encontrou com essa pessoa num evento e disse boa noite. Foi só isso. Vocês não acreditam. De seguir, de ameaçar todo mundo, de mandar áudio, de perseguir no trabalho. Ela não podia mais sair sozinha. Aí tinha medida protetiva. Ah, ela deu boa noite pra uma pessoa e a pessoa ficou obcecada por ela? Sim. Sim. Nossa. E essa moça não tinha mais vida. Não tinha mais vida. E a prisão é assim, não é nem culpa do judiciário ou do Ministério Público. Os legisladores disseram que é tanto de pena, que é uma miséria. Então, ele saía muito logo. E já fazia de novo. Foi pego arma dentro da casa dele, porque ele disse que ia matar. Assim, a vida da menina era um verdadeiro inferno. Inferno. Aí ela saiu de Brusque. Teve que sair de Brusque. Então, porque eles planejam, né? Porque há um planejamento. Eu vou a tal lugar, vou Não, eles não fazem fazer... mais nada. Eu tenho vários casos. Eu tenho casos de famílias, assim, que o ex-marido consegue entrar na casa, colocar uma filmadora para controlar. Umas coisas assim que você diz, não é possível que isso esteja acontecendo. E está. Sim. E a pessoa sai, vai num bar, vai num negócio, quando vê, tá a pessoa junto. Meu A Deus. pessoa junto. Teve um que colocou até um transmissor no carro, assim. Então, aonde ela ia, ele sabia. Mas veja que loucura isso. Mas aí é que tá, né? Essa é uma condição que, de repente, ela pode não se enquadrar exatamente dentro da sua personalidade. Sim, sim. Porque isso, muitas vezes, é um gatilho que aconteceu naquele match, né? Que, a partir daquilo lá, pirou um botãozinho ali na cabeça do indivíduo que ele começou a desenvolver esse comportamento obsessivo e a partir disso a agressividade e tal, mas não é a questão da psicopatia, que é um transtorno que acontece desde a infância e tudo mais. Nem todo stalker, ele é um stalker desde a infância. Certo. Ele se tornou um stalker a partir de um match que nem sempre vai ter uma justificativa e, lógico, e todo o conjunto de fenômenos psicopatológicos que aparecem a partir daí, que pode se assemelhar. E aí entra aquela questão do diagnóstico diferencial. O cara pode ser impulsivo, o cara pode ser manipulador, o cara pode ser naquela condição, mas ele não tem isso desde a infância. Entendi. Né? Então, acho que o fenômeno ele pode ser um pouco diferente. Né? Claro, pode ter uma coincidência ali, né? Mas às vezes o diagnóstico diferencial é um pouco diferente. Quando um TPI... Psicopata? Pode ser. Ele, por exemplo, ele dá em casos mais severos, que ele está numa prisão e ele dá essas entrevistas, que os casos ficam famosos. É como se ele se vangloriasse, assim, pelo que tivesse dado certo, como quando ele não tivesse sido pego fosse uma vitória, por exemplo. Eu vi algumas entrevistas, eles lembram de todos os crimes. Isso, por exemplo, no caso do Pedrinho Matadouro, mais de 100 pessoas, ele lembra de todos os crimes. É como se fosse um troféu, assim, para desconsiderar para ele. Claro. O Maníaco do Parque, foi autorizada uma entrevista dele faz pouco tempo, acho que teve o documentário. Que virou o documentário. E ele negou-se a dar entrevista, porque ele estava um pouco gordo, então ele não queria aparecer, porque mudaria a imagem. Então você vê, eles são totalmente... Eles têm... Egocêntrico, né? Egocêntrico. E eles têm isso, então tipo, eu quero que todo mundo me veja lá daquela época, quando eu era Meu mais auge. jovem. E eles têm isso. Uhum. E como isso está virando, né? Acho que a força da internet, como que a força da internet está dando uma turbinada, as possibilidades aumentaram muito. Acaba influenciando esse egocentrismo deles ainda mais, né? Exatamente. Porque daí eles ficam mais famosos. Porque a questão cultural, né? Por exemplo, essa questão do serial killer, né? Que esse psicopata em série e tal. É muito americano, né? Isso não é uma coisa que acontece em nível mundo, assim, né? Tivemos aqui no caso aí do Pedrinho Matador, nós temos aí do Maníaco do Parque, nós temos algumas situações assim.
Por isso que a gente fala que a influência do meio ajuda na formação do Porque nos transtorno, Estados não é só a Unidos causa... os Estados Unidos tem 1000 filmes Jeffrey falando de cada um. Dahmer, Não é só a causa genética, né? Tem influência do meio. E a cultura de um povo influencia diretamente nisso, né? E aí a gente faz vários desdobramentos, né? A política armamentista, né? O americano costuma ter arma em casa, né? Sim, E a sim. criança nasce, cresce com o pai armado em casa, né? Então isso alimenta... Com os de uma certa discursos de forma, ódio, com né? discursos de ódio. Isso alimenta, né? E acaba nesse desenvolvimento de personalidade, conjunto de experiências de infância e adolescência, ele acaba entendendo aquilo como um comportamento humano normal, né? E que se vai se reproduzir lá na frente. E assim, tipo, se a gente pensar, não podemos dizer assim, a sociedade está pior ou não em relação a isso. Aí, doutora, o que a gente fala numa dessa? Porque Eu acho ou a gente está sabendo mais, antes existia e não era Eu acho que, assim, né, noticiado. o mundo é mundo o bicho homem é bicho homem desde de sempre, né? Se a gente olha para a Idade Média, como é que a gente vai, né? O que existia na Idade Média, né? As pessoas eram queimadas em O maior né? psicopata de todos virou filme idolatrado, né? O Jack Stripador, por exemplo, Você né? entende? Então, assim, isso sempre existiu. Né? A gente está falando de um psiquiatra, falou de um psiquiatra alemão que lá no início do século XX classificou isso. Então, provavelmente... Né, Já existia casos já existe, recorrentes. né? Exatamente. Então, assim... Mas, no contexto geral, esse acesso às informações, né? Enfim, eu acho que piorou. Eu acho que piorou, e até porque, assim, estão se diminuindo valores, limites. Agora, a criança, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, assim, criança e até adulto gosta de limites. Vocês podem não acreditar, mas... Pede limite. Você tem que dar o limite. Parâmetros, né? Regras. Né? Porque fala limite, parece que é uma coisa... Não, é parâmetros de certo e errado, né? De valores, né? E aí, hoje em dia, você não tem mais esses valores, você não tem mais esses limites. Então, tudo isso vão crescendo e vão achando natural um monte de situações que, em tese, não seriam. Uhum. E aí, eu acho que estão piorando, sim. Especialmente pela questão, às vezes, até meio que matemática, né? Se você, na Idade Média, tinha 100, hoje, numa população de 1 bilhão de pessoas, num contingente de 8 bilhões de pessoas, você aumenta exponencialmente também, né? Por isso que a internet, porque você tem as chamadas Deep Web, Dark Web, né? Que você tem acesso, e parece que é um estímulo muito capaz. Depois o doutor vai participar conosco aqui num outro podcast que a gente vai falar em relação aos jogos, sabe, doutora? Os jogos de violência. Será que... Isso vai ser uma pergunta que vai pautar muito ali no nosso segundo podcast. Esses jogos violentos, assim, tipo... Tá escrito com 18 anos, né? Tipo GTA, né? Que tem até coisas que são... Aí, mas você vê lá meninos de 6, 7, 8 anos jogando jogos violentos, arma e corta... E sangue. E aí isso meio que parece que normaliza. A doutora acha que isso também a questão... Acho que algumas situações eles se tornam normais, e aí isso é um perigo. Normal ver o pai batendo na mãe e achar que isso é um relacionamento normal, quando não é. Aquela criança que desde pequena é aviãozinho, que vai entregar drogas. Então, assim, para ela, quando chega com 12, 13, ela não vê isso como coisa errada, entende? Ela vê como uma forma de ganhar um dinheirinho a mais. E pronto, que ela cresceu assim, nesse meio. E uma criança que, por exemplo, ela nasce num ambiente não tão, claro, não tão precário, mas com fatores familiares ruins, assim, com relações familiares ruins. Ela vê um exemplo de um documentário, vamos supor, de um psicopata, como manipulou as pessoas. Vocês acham que ela pode criar ideias a partir disso, de tipo assim, como ela pode usar no ambiente dela, ou não é possível? Mas mesmo a questão da internet, né? Esse acesso questão da internet. Informações, né? Acesso a informações, né? Hoje em dia... E um grupo que se encontra e fala, né? O caso ali do rapaz lá de Blumenau, lembra? Que invadiu a creche. Que ele colocou lá a galera, não sei até onde foi, porque depois eu não gosto de ficar acompanhando muito isso. E aí colocaram lá, era uma porta, duvido que você faz isso. Aí tinha um grupo que fala... Retroalimentou essa posição. Na verdade, na prática não foi isso mesmo, não foi isso. Mas nós temos o que é mais comum, e a gente também teve em Brusque, que é o caso da baleia. Isso, baleia azul. Baleia azul. Perfeito. E nós tivemos isso. Foi o grupo
que ficou incentivando. Uma criança, né, com acesso à internet, que começa a ter uma depressão e começa a pensar em morte. Como eu vou me matar? O que ela faz? Pesquisa na internet. ChatGPT Mil e uma agora formas. também. Mil e uma formas de encontrar, faça isso, faça aquilo, né? Às vezes, né, conduzindo, né, encontra chats, encontra, né, esse acesso. Se você pensar em nós, na geração mais antiga, há 20, 30 anos atrás, não tinha nem ideia de como faz um negócio desse. E hoje em dia, faça isso, faça aquilo. Você tem um beabá, uma construção toda, passo a passo, como você faz os negócios. Até esse jogo da baleia azul, a minha mãe, ela me aterrorizou com motivo também. Eu lembro que depois de um tempo que passou, apareceu uma notícia pra mim de como tinha quadrinhos, como se fossem histórias em quadrinhos ensinando para as crianças como, por exemplo, fazer uma forca, assim. É tipo... É isso aí. Aí, né, eu acho que essa questão não é que tá pior, mas é que, na verdade, os limites acabou, né? Vamos usar o parâmetro que você coloca, que você colocou ali fora antes da nossa conversa, né? De que a superproteção da vida real e a ausência completa de limite no mundo virtual. Né? Dois extremos. Dois extremos, né? A criança não sabe direito atravessar a rua, mas ela sabe como chegar, né, até horas da madrugada, enfim, o acesso à internet que chama tudo. A gente estava falando ali, doutora, porque é o seguinte, hoje assim, não vai ali na esquina porque tem um assaltante, tem isso, tem aquilo. Só que o livro, né, que é o Geração Ansiosa, que eu indico muito por assim, é um livro fantástico, aí coloca que, na verdade, esses bandidos não estão mais na praça, eles mudaram para o mundo virtual. Né? Até porque o ano passado foram pegas, né? Que é uma fração, 45 milhões de fotografias de pedofilia, relacionadas à pedofilia. Isso é só uma fração do que gira na internet. Então, ou seja, o pedófilo não está mais ali na esquina, ele está dentro da internet e os pais aquilo, toma aqui o celular aqui e fica quieto ou distrai, aí deixa o celular e acha que colocar filtro no andar, porque ele vai lá no YouTube, lá que ele tem acesso, como tirar o filtro, não sei o que, vai colocar e ele acessa. E né? eu também acho que as pessoas vivem em tribos, principalmente adolescentes, eu falo isso. Então, assim, o adolescente, se ele anda com outros adolescentes que têm, cada qual com o seu grupo, que tem os mesmos interesses, eles vão criar aqueles interesses. Então, por que às vezes eu digo, meu Deus do céu, como é que aquele cara saiu lá de Curitiba e veio pra cá e já se encontrou com esse pessoal que é do mal? Porque é tribo, eles se acham. As pessoas se agrupam por identificação, né? Por identificação, Então eu sempre digo assim, adolescente, eu digo, eu na minha casa, isso é pessoal, eu digo, tem que ver bem com quem que eles estão andando. Porque isso vai fazer uma diferença enorme. Porque eles vão ter que se identificar. Então, é tribo. Então, tem que ter esse cuidado. E da mesma forma, quem é já do mal, por exemplo, não é ninguém acorda e diz assim, hoje eu quero ver pedofilia. É porque ele já tem esse viés. Ele já tem, então ele só encontra um mecanismo de se juntar com outras pessoas que sejam da mesma tribo dele, com os mesmos interesses. E aí hoje com a internet amplifica as possibilidades. Né? E com a dificuldade dos pais colocarem o limite, né, na internet. Não é só os pais também, claro, também tem essa questão, mas também a não responsabilizar os veículos, né? Os veículos, né? Os veículos também deveriam ser responsabilizados pelos conteúdos de uma forma muito... Porque você monetiza. Claro. Você monetiza canais e aí tem hoje aquela expressão, até esqueci o nome da expressão, que é quando uma pessoa fala um absurdo, tipo assim, lugar de mulher é na cozinha. Aí vai um monte de pessoas lá, ele fala um absurdo, aí vai um monte de gente lá, você é um você é um babá. Aí o que acontece? Ele ganha engajamento. No algoritmo e sobe o vídeo dele lá pra cima, falando discursos de ódio, outras barbaridades. Aí você fica pensando, meu Deus, o cara tá ganhando engajamento, tá subindo o algoritmo, tá sendo monetizado por isso. Muitas vezes, depois de ganharem tanto, ódio, comentários de ódio, assim, na internet, eles falam que é apenas um personagem, que não é como são eles na vida real, por exemplo, um personagem pra internet, algo pra ser engraçado. Discursos de ódio, eles falam que é um personagem, assim, eles dublam um vídeo de uma... Dublam, não.
botam a tela aqui e o vídeo de outra pessoa. E eles ficam xingando essa pessoa e depois eles falam, gente, é brincadeira, é zoeira, é um personagem. E aí cai naquela coisa que pega uma pessoa mais fragilizada, mais vulnerável, e aquilo vai amplificando e realmente, né, a mulher é isso mesmo, eu posso fazer, o outro posso fazer. A gente fala dentro de uma família um pouco desestruturada, porque não tem uma referência positiva, um modelo masculino, um modelo feminino positivo, ele vai se identificar com quem? Com o fulano da internet, o ciclano da internet. Isso. A ausência da família. Valores. Né? E, então, assim, para também eu queria assim, pedir para vocês uma orientação, né, como serviço, né, uma prestação de serviço a quem vai nos ver e ouvir. Qual a mensagem, né, a preocupação em relação para não chegar nesse extremo, né, porque eu tenho certeza que ninguém gosta de ficar sabendo, vendo essas questões. Como uma mensagem que tu poderia dar, né, depois do doutor, em relação a essa questão que nós falamos tanto aqui. Dá para até falar 2 horas sobre isso. Tinha até uns casos aqui, né, para falar, mas a Luísa estava assim, eu quero perguntar uns casos específicos e tal. Não, pergunta, a gente tá tudo certo, assim, né? Mas acho que deu muito para fazer, me ajudou um monte, assim, entendi muita coisa. Então, para ajudar, o que eu vou dizer? Que quando chega para mim essas situações... É que já é um caso grave, já aconteceu, né? Já aconteceu. Eu sempre peço apoio psicológico para essas pessoas. Porque eu acho que isso vai ajudar. Não que vai ter cura, porque em algumas situações não vai ter cura. Mas pelo menos alguns gatilhos para ela entender. Porque muitas vezes elas não se enxergam assim. Elas se enxergam como pessoas boas. Que elas fizeram tal coisa porque tinham que fazer. Porque é justificável. Justificável, elas entendem que é justificável. Então, quando chega para mim, já é uma situação que já aconteceu, na verdade. Então, quem pode falar melhor isso é o doutor, porque daí ele daria aquela prevenção. Mas esses delitos, às vezes, porque às vezes os pais não encobrir, né, até nesse sentido, sabe, doutor? Tipo assim, o filho faz essas transgressões que a gente estava ali, não, isso é coisa de criança. Isso é coisa de jovem, né? Sabe o que é pior, às vezes, em família? São casos de abusos sexuais. Porque daí a família, às vezes, 90% dos casos é um familiar, um padrinho, um vizinho, não é ninguém longe, desconhecido. Certo. E aí a família começa assim, não, vamos resolver isso em casa. Não diga nada. Ou às vezes o conselho tutelar consegue e tal, dá andamento no processo quando chega lá. Não aconteceu isso, não foi bem assim, e etc. Por quê? Porque a família pressiona. Então, isso eu acho que essa pessoa vai ficar muito desestruturada. Porque além dela ter sofrido essas situações, ela ainda ganha o revés da família, que acredita que ela é culpada se ele for preso. Então, nesse sentido, eu acho que teria que ter um trabalho melhor nas famílias mesmo, sabe? Eu acho que onde é que a medicina ela é mais eficiente? Na prevenção. Né? Não que a gente possa prevenir os transtornos de personalidade, mas entra um papel importante da escola, né? Quando a gente observa essas pequenas transgressões aqui dentro da estrutura familiar, né? Já direcionar para um acompanhamento psicológico, já direcionar para um acompanhamento psiquiátrico. Né? Que não é uma punição isso, na verdade é para procurar. Muito pelo contrário. Né? Eu sempre falo para os pacientes assim, você chegar aqui é o primeiro sinal de sanidade. Isso. Né? O fato de você conseguir ter a coragem de buscar uma ajuda é o primeiro sinal de sanidade. Né? Então, acho que assim, onde a gente tem que trabalhar é na prevenção. Entendendo, por mais que a gente entenda que os transtornos de personalidade são, né, duradouros, persistentes, como a gente já colocou, né? Se você detecta numa criança um transtorno de conduta, você percebe pequenos movimentos, fenômenos já micropsicopáticos, né? E você já tenta acolher, jogar numa condição de um pertencimento de um time esportivo, da arte, da música, né? Você tem a chance de, né, quem sabe, desviar um pouquinho com melhores referências, né? Essa proteção dessa criança dentro do ambiente tóxico familiar. Você sabe que essa é uma família disfuncional, né? Como é que a gente vai, né, trabalhar com a família?
né? Então, eu acho que assim, onde a gente pode ter alguma chance maior é enquanto existe a formação dessa personalidade, né? A possibilidade de você pegar um caminho, uma rota à direita, uma rota à esquerda e mudar, às vezes, o curso dessa história, que ela tende a ser patológica, né? Mas, a partir de boas referências, de um acolhimento, né, ao longo dessa formação de personalidade, acho que a gente tem uma chance muito maior de amenizar um pouco esses impactos na sociedade, né? Por mais que, de repente, alguns traços, né, aquilo que a gente falou antes, né? Quem sabe ele não se torna um psicopata grave, mas ele é um psicopata que vai ser, né, um político, quem sabe. Pode viver. Pode viver em sociedade. Um político que... Entender, né, os gatilhos, como a doutora falou, peraí, o que eu vou fazer? Porque essa série adolescência está trazendo mais dúvidas do que, mas o menino matou a menina ali e tal, mas como assim? Ele sofria bullying, que aí essa questão, dia 7 agora é o dia da prevenção ao bullying, né, o cyberbullying. Vou lhe dizer uma coisa, na minha época, bullying era tão comum. E a gente levantava, soprava o ombro e seguia. Agora é um transtorno enorme o bullying, porque as pessoas também não sabem lidar com essa situação. Eu acho que de tanto que a gente protege, porque eu não sei, no teu colégio, no meu colégio era muito comum, todo mundo sofria bullying. Minha mãe e meu pai falam isso. E hoje em dia aqui, ó. Mas houve uma transformação na sociedade, né? A gente precisa, quem sabe, estar atento a esses movimentos do momento. A gente sabe que o bullying é algo que tem um impacto... Para depender de quem é a pessoa, né? Quem sabe até a evolução, a piora da sociedade, né? Como a gente falou antes, e essa piora no sentido até de mais vulnerabilidade por superproteção, por várias coisas que a gente falou aqui. Quem sabe o bullying tem um impacto maior que a gente. Quem sabe a gente tem uma força emocional. E acontecer só ali, né, doutora, que tipo assim, eu lembro também, nossa, aquela questão também, passei por isso. Só que era ali na tua sala, no máximo no teu bairro. Hoje tem a questão do cyberbullying, aí são centenas. Exato. Né? Cancelamentos e a questão do deepfake, né? Que pega o teu rosto, coloca num outro corpo, e hoje com as inteligências artificiais, aí tem amplificou isso também, né? Da zoeirinha ali, da brincadeira, do apelido, que por exemplo do time de futebol, do time de basquete, ninguém tinha nome, era tudo apelido, né? E só apelido, só coisa legal só, né? E assim, tipo, a gente lidava com isso, mas era ali no time, era ali na nossa galera agora. Mas também tem essa questão da superproteção, até porque eles não estão convivendo muito pouco entre eles. Tem mais uma pergunta, meninas, para vocês? Tudo certo? Estou satisfeita. Satisfeita? Nossa, tio. Então tá, muito obrigado, doutora Suzana, doutor James, tu vai ficar aqui ainda. Muito obrigado mesmo, foi esclarecedor assim, pra gente, uma honra, né, o primeiro podcast de 2025 começar já com um assunto tão polêmico, né? Tão atual, agora realmente. Tão importante, né? Tão importante, porque a gente é uma função, porque realmente se começa ali tratando nos 6, 7, 8 anos, é mais difícil ele fazer uma atrocidade ali, né, que é já adulto, né, que tem força, tem mecanismos para fazer isso. Então, lá no começo, ter esse olhar atento, né, e às vezes não é só uma transgressãozinha, não é só uma coisinha, e dar uma olhada, para justamente não chegar ali Espero que os pais vejam esse podcast também e não fiquem nessa condição de não super proteger assim, essas pequenas transgressões, né, que muitas vezes, né, a racionalização ela também acontece ali, né, e que tem um olhar, sim, nossos filhos também erram, nossos filhos também cometem pequenas transgressões, nossos filhos não são os mais perfeitos do mundo. A questão é a continuidade, a forma como lidar, a manipulação da questão, né, acho que até são coisas diferentes, né? A gente não pode tentar nessa neura, né? Que hoje está todo mundo neurótico também por isso. O protege do real e abre ali, mas acha que isso não vai acontecer no virtual e o mundo virtual hoje é muito mais perigoso que o mundo real. Eu percebo isso. É isso. Então, obrigado, gente. Valeu. Agradeço. Obrigado, Suzana. Obrigada. Valeu mais.